E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a outro vídeo do canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e a gente está gravando esse vídeo simplesmente porque precisamos falar de Preacher. É exatamente isso. E para falar do Preacher eu resolvi que eu devia falar da edição que me apresentou o personagem de maneira muito torta, por assim dizer. Sim, a gente vai falar de Preacher, o Cavaleiro Altivo. Na verdade, Preacher Especial. Uma publicação que saiu pela Brainstorm, né? Ainda sobre o selo Vertigo. Essa publicaçãozinha aqui, deixa eu ver se eu descubro o ano, é 2000. Olha só. Publicaçãozinha do ano 2000. Nada de especial com o material em que ela é feita em si, apesar de não ser papel jornal, mas uma capinha básica, lombada com grampos, uma arte de capa bastante aceitável, vamos dizer assim. Até hoje eu não decidi direito se eu gosto da arte dessa capa ou não. E antes de eu falar da edição em si, eu vou explicar o que acontece com ela. A realidade é que eu já tinha ouvido falar do Preacher, eu já conhecia o personagem em si. Tipo, eu sabia que existia, eu já tinha lido a respeito, eu estava muito curioso para ler o material, mas eu ainda não tinha tido a oportunidade de ler. Nunca havia conseguido uma única edição sequer para ler. E ficava tremendamente curioso, só vendo alguns poucos colecionadores que eu conhecia que haviam lido comentar a respeito, lendo a respeito em sessões de cartas de outras revistas e por aí vai. Ou seja, o Preacher não era um desconhecido para mim, né? Mas eu ainda não havia lido a obra, não havia conseguido ler a obra, quando um belo dia, na banca, eu me deparo com o Cavaleiro Altivo. Claro que não me escapou naquele momento que não era o mesmo material, até porque fica bem implícito na capa, que é Preacher Especial, o Cavaleiro Altivo. E quando você vira aqui atrás para ler a sinopse, a explicação deixa muito clara. Mas eu pensei, sabe aquela história de quem não tem cão caça com gato? Foi exatamente isso. Eu pensei, é a oportunidade que eu tenho de pelo menos ler mais a respeito do personagem, de pelo menos me introduzir de alguma maneira no universo desse personagem de que tanta gente fala e que eu ainda não consegui ler. Comprei na época, sem pensar duas vezes e levei para casa. A verdade é que o Cavaleiro Altivo conta a história do Jesse e da Tulipa, principalmente desses dois, eu diria basicamente desses dois, muito antes de todos os eventos que culminaram lá, que com o aparecimento de personagens icônicos como o Santo dos Assassinos e toda aquela maluquice que a gente conhece do Preacher, da série, da saga como nos foi apresentada, muito antes do Jesse conhecer a Força Genesis, que o transformou e transformou a vida dele daquela maneira. O que nós temos aqui é um Jesse Custer e uma Tulipa muito mais jovens, muito mais inconsequentes, se metendo em confusões pelos Estados Unidos. O que não chega a ser descabido, mas isso eu só vim a perceber depois, eu só vim a saber depois, porque a gente sabe, fica claro na saga do Preacher, na saga regular, vamos dizer assim, a gente sabe que eles realmente tiveram um passado conturbado, cheio de maluquice, de loucura, de violência, de aventura e por aí vai. Então, combina perfeitamente. A ideia de O Cavaleiro Altivo é contar eventos que se sucederam na juventude desses dois personagens muito antes da Força Genesis aparecer. Mas quando eu li esse material aqui, eu não sabia disso. Quando eu li, eu tinha uma vaga ideia do que era o Preacher, do que se tratava, Preacher, do que aparecia na saga, mas era uma ideia vaga, eu não tinha tido contato com o material de verdade. E
durante muito tempo, gente, e eu tô falando de muito tempo mesmo, tipo anos, tipo 4, 5 anos, talvez 6 anos por aí, o Cavaleiro Altivo foi o único contato que eu tive com o personagem Jest Custer e com a Tulipa. Essa era a medida que eu tinha. Então imaginem a minha surpresa quando eu finalmente consegui ler a saga completa, né, do início ao fim, e percebi a disparidade do que um material traz para o outro. Né? Tipo, muita coisa fez sentido, muita coisa se encaixou, deu para entender a razão desse material aqui existir, mas foi tipo como abrir a caixa de Pandora. É surreal a diferença de abordagem sobre vários aspectos, né? E sobre outros há muita similaridade. Afinal de contas, ainda estamos falando do Garth Ennis e do Steve Dillon, né? Como os grandes nomes por trás da obra. E aqui nós temos um Jesse Custer e uma Tulipa, como eu disse, muito jovens, envolvido com roubo de carros. E dá errado. Uma entrega que eles deveriam fazer dá errado. Eles perdem a carga inteira e, para resolver essa questão, o cara que contratou eles oferece outro trabalho em troca que eles têm que pagar, né? Porque eles têm que pagar o que perderam, a cegonha inteira cheia de carros eles perderam, né? O caminhão cegonha, e eles têm que pagar fazendo esse trabalho. Só que esse trabalho é roubo de cavalos, é entregar uma carga de cavalos roubados. E pro estranho, né, pro maluco e estranho código de honra do nosso amigo Jesse, isso é uma coisa muito, muito forçada, né? Tipo, ele acha demais, ele se recusa, e aí começam as confusões. A história começa, eu vou passar rápido por essa cena aqui, tá, gente? A história começa com eles sendo perseguidos pela polícia enquanto estão levando um dos carros que roubaram até o caminhão cegonha, né? Com coisas como essa daqui acontecendo no caminho. Toda aquela, né, loucura muito alucinada que a gente está acostumado a ver, né, no Bom e Velho Preacher, inclusive com essa cena que eu achei muito bem sacada. É aquela coisa que eu sempre falo, nada novo aqui, mas a maneira como foi usado ficou muito legal, muito maneiro mesmo. E aí eles perdem esse caminhão, o cara, né, exige deles compensação e o trabalho que ele dá é esse, mas eles se recusam porque o nosso amigo Jesse acha que isso é forçado demais, né, que tá longe do que ele consideraria honroso fazer. E é aí que começam as confusões e os problemas. Aí já entra um policial aposentado, tá aqui ele, né, um antigo ranger do Texas, que também está atrás do ladrão de cavalos. Eles acabam formando uma aliança improvável. E dali para diante, meus amigos, é só, né, história frenética, violência gratuita, muita pancadaria, muita morte, né? Muito combate, muita luta. A gente sabe que o YouTube não gosta que fale essas coisas não, mas já falei, tá falado. E a história depois, né? Lembrem-se que eu li primeiro essa história antes de ler de fato a saga do Preacher. A história depois nos faz perceber, né, que ela faz sentido. É uma excelente história, deixa eu dizer isso para vocês, né? É uma excelente história. O Cavaleiro Altivo é muito bom. Ele, embora tenha um Jesse Custer diferente, com uma abordagem um pouco diferente, com menos possibilidades. Olha isso, cara. Com menos possibilidades, vamos dizer assim, né? Porque ele ainda não tem a força Genesis, embora não seja nem um pouco mística, nem um pouco sobrenatural, não há superpoderes envolvidos aqui, não há anjos, não há demônios, não há nada disso, né? É só a boa e velha imbecilidade e violência humana.
A história é fantástica e não é uma grande história no sentido de tamanho, tá? São poucas páginas. É uma história que se resolve aí em 50 e tantas, 60 páginas no máximo, tá? É uma história curta, mas extremamente divertida, extremamente bem escrita, extremamente violenta, aquela pitada de humor agressivo e nonsense com cenas mirabolantes e destruidoras. Veríamos isso mais tarde, ou melhor, porque para quem leu da maneira correta, para quem acabou lendo primeiro o Preacher, depois o Cavaleiro Altivo, né, já tinha visto isso na série regular, na saga do Preacher, né, toda essa violência e tal, independente, né, esqueçamos as questões místicas, esqueçamos os poderes do Jesse, esqueçamos os anjos, esqueçamos todas aquelas questões. Quem leu o Preacher sabe, né, de toda a violência, de toda a loucura, de todo o nonsense que tem lá, todas as aberrações e bizarrices que você encontra durante a saga inteira. Quem leu sabe disso, né? Mas se você tirar tudo isso, tirar vampiros, santos, anjos, Deus e tudo mais que tem lá, você ainda tem uma história com muitos elementos de diversão, bizarrice e violência, principalmente violência e sexo, né? E é o que você tem aqui. Preacher, o Cavaleiro Altivo, é o contrário, né? É tipo você vai fazer o contrário do que você fez com a série regular. Se na série regular você tirar tudo isso, você tem o Cavaleiro Altivo, aqui você tem a impressão de que basta incluir tudo isso e o Preacher fica soando como Preacher. A impressão que essa história me deu, e talvez tenha me dado essa impressão só porque eu li antes ela do que a saga original do personagem, é que ele sempre foi o mesmo, entendeu? Você fica com a impressão de que você realmente conhece o personagem, de que ele realmente tem uma personalidade sólida. A impressão que dá é que mesmo esse Jesse Custer tão jovem, tão antes de ter passado por tantas mudanças, tão antes de ter encontrado de alguma maneira a sua fé, né? Se ele recebesse a Força Gênesis neste momento da vida dele, haveriam diferenças provavelmente, mas ele ainda faria as mesmas coisas com as mesmas presepadas, porque toda aquela moral, aquele código de honra insano, todas aquelas ideias malucas que ele tem, né, toda aquela personalidade magnética destrutiva que ele tem, continua aqui num Jesse Custer muito mais jovem. Então, se houve uma certa sensação de deslocamento para mim, quando eu li primeiro essa história, né, que saiu muito depois da saga, né, saiu bem depois da saga, né, para complementar. Quando eu digo bem depois da saga, não estou tanto me referindo a tempo real, entendeu? A anos. Eu sinceramente não me lembro quanto tempo depois foi lançado o Preacher, o Cavaleiro Altivo, né? Quanto tempo depois saiu, né? Depois que a saga do Preacher já estava publicada. Mas eu digo no sentido de que a cronologia do personagem, né? O fato dele ser bem mais jovem, mesmo sendo uma história de tanto tempo antes, ainda estão aqui todos os elementos. Eu achei isso muito legal e eu pude ter essa percepção por ler ao contrário, né? Por ler primeiro esta, depois a série. Foi realmente como se eu tivesse lido de maneira canônica, como se isso aqui tivesse sido publicado antes da série, né? Antes da saga do Preacher como a gente conhece, antes de toda aquela coisa da Força Gênesis, né? Como se a gente tivesse primeiro sido publicado isso e aí o Garth Ennis teve a ideia, e se eu converter esse cara, ele meio que virar um pastor, e eu der para ele um poder divino muito maluco e ele começar a viver aventuras bizarras ao extremo. É a impressão que dá, né? Não houve nenhuma sensação de deslocamento para mim. Eu não senti que ficou confuso, muito pelo contrário, eu senti que encaixou.
E eu imagino que quem leu primeiro a saga do Preacher e depois, por ventura, comprou o Cavaleiro Altivo, comprou essa edição especial, tenha tido uma sensação parecida, de maneira um tanto inversa, tenha apenas pensado assim, não, se encaixa, faz sentido. Eu acho que um Preacher mais jovem, que um Jesse Custer mais jovem faria exatamente isso. Teria vivido exatamente dessa maneira, porque faz todo sentido. Esse link que funciona bem entre o personagem mais jovem e o que ele viria a se tornar é um dos grandes elementos e uma das grandes genialidades do Garth Ennis. Né? Não tenho dúvida disso. Até porque não é estranho para mim, e tenho certeza que não é estranho para praticamente ninguém que costuma ler quadrinhos, que outras abordagens nesse sentido, com outros personagens, mostrando os personagens mais jovens, algumas vezes mais velhos, tem isso também. Às vezes a ideia é mostrar como o personagem está lá num futuro longínquo, quando ele está mais velho, e muitas dessas histórias o personagem destoa. Você fica pensando assim, meu, mas ele era assim tão diferente, não tem quase nada dele para ele vir a ser o que ele é, ou para ele se tornar isso aí que ele se tornou. Aí a gente tem que tentar dar uma certa licença poética, a gente tem que pensar, não, mas na vida real as pessoas mudam muito mesmo, então provavelmente aconteceu isso com o cara, ele passou por enormes mudanças e tal, mas a gente tem que fazer um certo esforço para encaixar isso, para imaginar que aquele personagem antes era daquela forma, ou que ele se tornou daquela forma por processos da vida. Não é o que acontece com o Jesse Custer aqui. Aqui você tem a impressão de que ele é o que sempre foi. Que ele passou por mudanças na vida como todos nós passamos, vamos crescendo, vamos envelhecendo, conhecendo pessoas, ganhando amigos, perdendo amigos, sofrendo, tendo desilusões, de que ele passou por tudo isso como um processo natural. E de que o que ele veio a se tornar faz todo sentido, porque tem tudo a ver com o que ele era. É uma excelente leitura, vale muito a pena. Se você porventura não conhece o Cavaleiro Altivo e tiver a oportunidade de ler, como eu sempre digo, não perca tempo. Lê porque vale a pena. E se você gostou desse vídeo, deixa like.